Tratado de diversas maneiras no cinema, com personagens de filmes que se tornaram clássicos, como Raymond, de Dustin Hoffman, e Rayman, o transtorno do espectro autista, TEA, ainda precisa de mais visibilidade, conhecimento e políticas públicas na vida real. O TEA é uma alteração do neurodesenvolvimento. Por ser um espectro, há implicações particulares e únicas em cada pessoa, mas há 3 principais sintomas, como problemas com a linguagem, com a interação social e com o comportamento, que é mais restritivo e repetitivo. De acordo com especialistas, o diagnóstico precoce é um importante aliado no tratamento e no desenvolvimento social das crianças com TEA. Dar mais visibilidade a este transtorno e reduzir o preconceito são importantes questões. Nós conversamos com a fonoaudióloga Ana Cláudia Souto, que vai nos falar sobre mitos, verdades e os comportamentos das crianças com TEA, e ainda sobre os prejuízos trazidos ao tratamento com a pandemia da Covid-19. As alterações de linguagem e interação social seriam todas aquelas dificuldades que a gente vai observar na criança, na falha de contato visual, na falta de engajamento em dividir e repartir as emoções com o adulto, aquela questão da falha na atenção compartilhada. Então, o que seria isso? A criança está vendo um brinquedinho, vendo um avião passar, vendo alguma coisa que está acontecendo e ter a vontade, ter a necessidade de compartilhar isso com o adulto, né? Às vezes a fala, ela pode acontecer, em alguns momentos ela não existe, mas em algumas crianças essa fala existe, mas ela é falha. A criança, às vezes, só repete as mesmas coisas em vários momentos e, às vezes, em situações inadequadas. Às vezes, ela é ecolálica, né, que a gente chama. Ela repete o finalzinho das frases ou o finalzinho das palavras, mas você vê que aquela comunicação não é tão eficiente quanto deveria. Muitas vezes a criança, dentro de um quadro de TEA, ela não tem tanto a necessidade da presença do adulto, de partilhar as emoções. Às vezes ela tem a dificuldade de fazer a leitura de uma expressão facial, de um aconchego, de um carinho. Elas são, às vezes, mais apáticas, elas não são tão responsivas a essas expressões faciais, né? Seriam aquelas falhas de comportamento, a criança tem um apego exagerado a um objeto, às vezes tem uma rotina muito restrita, quando aquela rotina é quebrada, essa criança se desorganiza, podem haver episódios de birra, mas desproporcional ao acontecimento, né? Diferente daquela birra normal, a criança vai chorar de uma maneira desproporcional por uma situação, às vezes, corriqueira. Então, esses comportamentos restritos mostram aquele estranhamento. No lugar de autismo, o correto hoje é usar o termo TEA. Os estudos e os conhecimentos sobre o transtorno buscam ainda a redução dos muitos estereótipos. Porque antes a gente via uma nomenclatura muito específica. Tinha os autismos severos, os autismos de alto funcionamento, síndrome de Asperger, eram vários subtipos. E a partir da última nomenclatura, né, do DSM-5, que é um código de doenças, onde a gente faz essa classificação, eles reuniram dentro de uma gama na tentativa de facilitar o acesso à informação e acelerar o processo de diagnóstico. Sobre os estereótipos, muitas vezes eles aparecem no cinema. Em Rayman, filme de 1988, o personagem era um autista recluso, mas com altas habilidades matemáticas, capaz de calcular problemas com grande velocidade e precisão. A questão da superdotação existe nas pessoas do autismo de alto funcionamento, que antigamente eram conhecidas como síndrome de Asperger. 10% dessa população pode ter algum grau de superdotação. E eles têm algumas habilidades específicas, então eles podem ter altas habilidades, que a gente chama, para música, para matemática ou para conhecimentos específicos sobre universo, pedras. Essa gama de conhecimentos é muito variável. Mas a superdotação, em algum aspecto específico, não significa que ele não tenha limitações de outra ordem. Eu acho importantíssimo que haja realmente uma semana de conscientização do autismo,
porque só com a divulgação de informação a nível mundial as pessoas vão estar tendo mais consciência desse universo, diminuindo os estigmas, aumentando a informação, né, para diminuir o preconceito e também as situações que causam o constrangimento para essas famílias. Então, diminui a questão do impacto. Acho que quanto mais a gente divulga a informação, a gente melhora a predisposição da população, né, e facilita a inclusão dessas crianças de uma maneira geral. Mesmo no cinema, há filmes e documentários que não tratam o autismo com clichês. Um deles é A Delicadeza é Azul. A cor é uma alusão à maioria dos casos diagnosticados em pacientes homens. De uma maneira geral, fala-se que 1 a cada 100 crianças tem algum grau de sintomatologia em relação ao TEA, né? E sendo que para cada criança, para cada 4 meninos, vai ser uma menina. Então, até por isso que fala da semana de conscientização, o mundo azul, é porque a prevalência não se sabe exatamente por quê, mas ainda é maior em meninos. Quando ela tem uma falha na questão de dividir as emoções, quando ela escuta o barulho do carro do pai, ela pode até correr para ouvir na janela, mas normalmente a criança quer dividir essa emoção com o adulto. Então, assim, quando a criança é muito apática a essas situações, ou quando ela tem movimentos repetitivos, né, seja de brincadeiras muito repetitivas, mas aí fala, meu filho não roda a rodinha do caminhão, mas ele gosta de enfileirar os carrinhos, ou quando ele fica muito emotivo ou muito irritado, ele pode balançar as mãozinhas, ele pode pular. Essas situações sensoriais podem desenvolver e despertar na criança uma reação física, né, de choro, de negação. Então, essas questões também são bastante vistas. Então, esses marcadores biológicos que eu falo, a criança com 1 ano tem que estar falando algumas palavrinhas, dá, au, quer. Com 1 ano e meio já ter aumentado um pouquinho essas palavrinhas, com 2 anos está juntando 2 palavras. O autismo é uma causa multifatorial. Não existe uma causa específica para o autismo. A gente vê que existe o aspecto genético, mas ele tem que estar correlacionado, às vezes, com um fator não genético, também ambiental. Então, existem fatores de riscos que aumentam a probabilidade do desenvolvimento do TEA. Que o autodiagnóstico, eu acho que é uma das coisas que mais adia a busca pela ajuda, né? Eu acho que isso a gente não tem que ter medo. No fundo, quando eu vejo, às vezes, as mães chegando aqui com a criança com 2, 3 anos, fala assim, eu achava ele diferente, mas eu achava que estava tudo bem. Então, assim, eu acho que uma coisa que a gente tem que sempre tá não perdendo o foco é que se tem alguma coisa que incomoda, não deixar de procurar essa ajuda. No final da década de 70, o filme Meu Filho, Meu Mundo mostrava a vida de um menino com autismo que emocionou o planeta. A história revela todo o envolvimento da família de Ron contra os métodos convencionais que existiam na época. Meu Filho, Meu Mundo foi importante para esclarecer como a família tem papel fundamental no desenvolvimento infantil. Então, assim, a mãe tenta buscar, né? Meu filho ele falava mamãe, ele falava papai, parou de falar. Eu acho que foi quando tomou aquela vacina para meningite. Isso é muito coincidência, na verdade. Hoje já se pode falar com toda segurança que não há nenhuma correlação ao uso de vacina e incidência do TEA. Por isso que é importante a gente estar difundindo os conhecimentos, as informações, para as pessoas perderem esses estigmas que foram construídos ao longo do tempo. Tem aparecido várias leis para tentar assegurar o direito dessas crianças, né? Existem vários projetos, decretos de leis que estão surgindo, mas ainda a gente sabe que entre a teoria e a prática a gente tem uma lacuna muito grande. Essas famílias ainda têm que reivindicar muito isso de maneira muito sistemática, porque isso ainda é muito falho. No momento atual, a gente tem visto, as mães têm se defrontado com um momento muito doloroso das aulas online, né? Às vezes eles têm uma criança pequena
com uma turminha online. Por mais pequena que ela seja, uma criança de 2 anos, tem lá 15 minutos já online. Quando a mãe vê o amiguinho fazendo uma coisa e que ela está vendo que o filhinho dela não está dando conta, esse sofrimento tem ficado muito escancarado para essas famílias. E aí elas se culpam, se cobram, porque a gente sabe que muitas vezes eles aprendem por modelagem, eles fazem repetição de comportamentos do amiguinho, a parte de interação ficou privada, então essas crianças estão restritas dentro do seu ambiente, dentro da sua zona de conforto. As terapias ficaram por um bom tempo restritas, a gente tentou estabelecer atendimento online, mas muitas vezes sem sucesso. Então, a gente retomou o atendimento presencial, seguindo os protocolos, mas nem em todos os casos isso funciona, porque cada criança vai ter a sua demanda particular. A tríade terapia, família e escola é essencial para dar condições à criança com TEA de ter um futuro mais independente. Nós todos convivemos com várias pessoas que têm algum grau do TEA e às vezes a gente nem sabe, mas isso está diretamente relacionado com o grau da sintomatologia que essa criança apresenta, né? Por isso que a gente reforça sempre a necessidade do diagnóstico precoce, das intervenções o quanto antes, porque a gente sabe que quanto antes essa criança for submetida às intervenções, isso minimiza o impacto dessa sintomatologia no dia a dia dela. Cada ser é único. Então, para cada essa criança, é importante a gente fazer uma leitura de quem é essa criança, quais são os seus pontos falhos e quais são os seus pontos fortes, o que motiva, o que faz com que ela se sinta motivada a estar fazendo. A gente tem que ter uma interação normal.